Daqui a pouco eu chamo vocês. Tem que ver a minha altura, tem umas horas que só. Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Beleza, o nosso encontro semanal de todas as terças-feiras. E no podcast de hoje é um podcast muito especial, eu vou receber aqui uma família inteira, que por acaso é minha também, que todos eles trabalham com beleza, vocês vão ver que coisa mais linda, uma geração inteira, que um foi aprendendo com o outro, um com a admiração do outro, todos se ajudam e é uma coisa muito linda de vocês verem. Cada um vai contar um pouquinho da sua história, porque a gente só tem uma horinha, né? Eu acho pouco, mas tudo bem. E a gente só tem uma horinha para a gente poder conversar a respeito das histórias deles, a respeito das trajetórias, de como tudo começou. Então, cada um vai falar um pouquinho, cada um vai contar um pouquinho. E tenho certeza que será um programa muito divertido hoje e muito família. A gente vai fazer em homenagem à época de Natal, que é uma época de prosperidade, uma época de reunião, uma época de mais amor, onde o amor aflora mais. Então, a gente resolveu fazer esse podcast especial em família. E antes da gente chamar os nossos convidados, quero falar um pouquinho dos meus parceiros. A Cícera da Canegênesis, que confecciona as nossas canecas, né? As canecas do podcast da Beleza, tanto para mim quanto para os meus convidados. Quero falar também da Tassales, que é a pessoa maravilhosa que me fornece todas essas peças, para que cada semana eu venha com uma peça diferente. Sempre prestem atenção nas peças que eu estou usando. Se vocês gostarem de alguma delas, entra no Instagram da Tamara, @Tassales, com S no final, dá uma olhadinha nas peças dela lá, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E da Cícera Canegênesis, tudo junto, entra no Instagram dela, dá uma olhada no trabalho da Cícera, que com certeza vocês vão encontrar lá o brinde ou o presente especial que vocês estão procurando para o final de ano. Amigo secreto e tudo mais, que essa época a Tassales também tem peças lindas para vocês poderem estar presenteando aí alguém nesse final de ano. E também quero falar do meu principal patrocinador, que sou eu mesma, Angel Olhares. Então, se vocês ainda não marcaram o horário de vocês, se vocês ainda não se programaram e não se prepararam para as festas de final de ano, ainda dá tempo de você deixar a tua sobrancelha mais linda, colocar a tua micropigmentação em dia, fazer aquela limpeza de pele, deixar a pele mais bonita, se preparar aí para as festas de final de ano, para as viagens. Eu ainda tenho alguma coisa, ainda tenho alguns horários disponíveis para o final de ano. Lembrando que o meu espaço é anexo ao Salão El Shaddai, na rua Padre Ângelo Bortolini, número 822, no Jardim Cruzeiro. Entra no meu Instagram, @Angel, com 2 L's, _ Olhares, dá uma olhadinha no meu trabalho e se tiver alguma dúvida pode me mandar no direct que eu terei muito prazer em responder. Daqui a pouquinho eu vou voltar com os nossos convidados de hoje. Absorventes higiênicos Mili. Máxima adaptação às curvas do corpo, com cobertura suave ou seca. É o absorvente ideal para todos os tipos de fluxos. Com a Mili, o conforto é completo. A proteção é total. Quer internet 100% fibra ótica para navegar na velocidade da luz? Vem ser Inon, com app próprio, sem fidelidade, sem limite de dados, com suporte 24 horas todos os dias, sem multa contratual e com Wi-Fi grátis. E mais, pague a primeira mensalidade em até 60 dias. Fale com nossos consultores ou pelo WhatsApp
4007-1991. Inon, sua melhor escolha. Absorventes higiênicos Mili. Máxima adaptação às curvas do corpo, com cobertura suave ou seca. É o absorvente ideal para todos os tipos de fluxos. Com a Mili, o conforto é completo. A proteção é total. Olá, estamos de volta. Olha que galera que eu tenho hoje aqui, gente. Hoje tá lotado o espaço aqui. É com muito prazer que eu quero apresentar para vocês a minha irmã Rita. Prazer, Rita. Boa tarde. Kimberly. Prazer, Kimberly. Gabriel. Prazer. Então vamos começar primeiro as damas, né? Então eu vou apresentar um de cada vez e cada um vai conversar, vai falar um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre o que eles representam e como é que tudo começou. Então, como a gente não tem muito tempo, a gente vai ter que dividir esse tempinho aí em 1 hora, vamos ter que dar uma remanejada. Primeiro, deixa eu contar para vocês de uma curiosidade. Essa semana me perguntaram por que a minha ampulheta é roxa. Então, assim, eu descobri que se você pegar o rosa e o azul, dá roxo. E como o nosso podcast da beleza, ele não é um podcast feminino e nem masculino, a nossa ampulheta é roxa. Aliás, Gabriel, gostaria de te dizer que você está abrindo a parte masculina do podcast da beleza. Você é o primeiro homem que está pisando aqui como convidado. Que legal, um prazer imenso estar aqui. Legal. Rita, conta um pouquinho pra gente quando foi, em qual pedacinho da sua vida que você falou assim, eu vou fazer o que eu faço. Então conta pra nós o que você faz, qual é a sua profissão? Difícil, né? Porque, na verdade, a minha profissão é de tudo um pouco, né? Quando eu iniciei, né, na área da beleza, eu comecei como cabeleireira, né? Como você sabe. E aí foi indo que eu comecei na época, quando eu comecei a trabalhar, então não tinha tanta especialidade quanto hoje. Porque hoje, na verdade, nós temos designer, nós temos hoje, né, na tua área, trabalhar somente na estética. Então, quando eu comecei como cabeleireira. E depois foi, né, eu fazia sobrancelha, tanto que aí fiz o curso contigo, né, fui tua primeira, acho que de uma micro, das primeiras alunas da micropigmentação. E, né, com a cara e com a coragem, morrendo de medo, mas não era o meu foco. E fui descobrindo e empreendendo, eu sempre fui muito empreendedora, né, buscando cada vez conhecimento, né, e puxando quem podia junto comigo, né, para poder estar agregando cada vez mais no salão, né, e graças a Deus foi aumentando e estamos no que nós estamos hoje. Graças a Deus que já estamos aí na 3ª geração, né? Até um neto mais velho já está trabalhando com a gente. Show de bola. Eu sempre falo aqui assim o seguinte, que a área da beleza, ela está sempre passando por uma peneira, né? Porque assim, esse teu depoimento é uma coisa que eu ouço muito as pessoas falarem assim, que elas trabalhavam com várias coisas e que com o passar do tempo, eu acho que tem os dois lados. Primeiro você se encontra, porque ninguém é bom em tudo, né? Você sempre fala isso, sim, que ninguém é bom em tudo. Então tem muito assim, você se identificar com um determinado trabalho, você se identifica, né, com um dos procedimentos, ou mais de um, e outra que você consegue focar, e outra que assim, é muita coisa, um leque muito grande, né? Tipo assim, você não tem como, hoje, dentro do salão que você está, não tem como você colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu. Com certeza. E é onde a gente consegue
se identificar mais com um tipo de... Há uns 10 anos atrás, assim, uma cabeleireira conseguia abrir um salão e ela conseguia fazer uma unha, conseguia fazer uma sobrancelha, fazer uma coloração, fazer uma mecha. Uhum. Hoje não dá mais. Hoje, por exemplo, eu comecei como corte de cabelo e coloração, né? Digamos que era o cargo-chefe do salão. Hoje, na verdade, é muita coisa. Hoje nós estamos lá em praticamente 8 pessoas e ainda tem horas que Tem horas que falta profissional. Né? E cada um, e precisa, né? E na nossa área, infelizmente, está muito precária essa parte da mão de obra. Mas é que nem eu sempre falo. Eu, por exemplo, falar de mim, né? A gente tem que saber fazer para que você possa observar o que os outros fazem. Com certeza. Os outros profissionais fazem. Então, assim, eu faço a minha parte, mas eu entendo de tudo um pouco. Mas também eu não posso fazer tudo. Não tem como, né? A gente nunca consegue fazer tudo consegue. bem, né? Não consegue Bem fazer feito. de tudo bem. Então, assim, tem que se especializar em alguma coisa. Por exemplo, hoje, a minha especialidade é o quê? Mega hair e mechas. Né? Amo fazer corte de cabelo, faço, né, a finalização toda. Mas hoje o meu forte é isso, é mecha e o mega hair. Na verdade, se você parar para pensar, é um degrau, né? Se você olhar assim, você vê assim que são degraus que você... Não que um corte dentro de um salão não seja importante, Sim, muito precisa, muito né? Mas eu digo assim... você começa a se aprimorar em outras coisas porque você consegue ver a necessidade e você vê que só aquilo já não supre mais a necessidade do teu cliente, né? Na verdade, um corte hoje na parte feminina, né? Que quando eu cortava, quando eu comecei com tudo, na verdade, né? Quem pegou a minha parte do masculino foi o Gabriel, né? Eu cortava masculino, feminino, enfim, tudo. Aí agora, o que acontece? O corte escova. Isso é o trivial. Tem que ter, né? Dentro de um salão. Então, assim, faz uma mecha, tem um corte, né? Uma escova. Então, isso é normal, né? Então, na verdade, tem que ter um corte. Até porque se no mega, você não só coloca o mega, você tem que fazer um corte. Tem que finalizar com o corte. Porque, na verdade, quando inclui, né, um serviço, automaticamente a finalização é um corte, é uma escova, Sim. é uma coloração, digamos assim. É aí que entra a experiência, né? É aí que entra a experiência. É o que começa, por exemplo, assim, no começo era o seu foco aprender o corte. Então, apesar que o corte, quando começou, você já é a finalização. Porque incluindo todos os serviços ali no ramo do cabelo, no caso assim, ele vai precisar da finalização, que é o corte, digamos assim, a cliente vai fazer uma mechas, um exemplo, uma coloração, automaticamente tem que cortar, porque a cliente demora um tanto para ir no salão, então cresce as pontas, fica o cabelo ressecado, e com isso é retirado no corte, né? O corte hoje ele faz parte, ele já não é mais o carro-chefe do trabalho, mas ele faz parte, ele não pode faltar, né? Tem que ter, né? Tem que ter. Até, inclusive, às vezes tem muitos profissionais que chegam para mim, mandam o currículo. Eu sou cabeleireira, beleza. Vou olhar lá. Sou cabeleireira, só que eu não corto. Desculpa, mas não é cabeleireira. É difícil, né? O corte de cabelo tem que ter. O profissional se formou nessa área de fazer mechas, mega hair. A primeira coisa, o corte. O corte de cabelo. Isso aí, certinho. Agora a gente vai conversar um pouquinho com a filha do meio. É do meio, não? A minha caçula das meninas. A caçula das meninas. A Kimberly. A Kimberly é nail designer. Isso, Kimberly. Explica para nós, então, um pouquinho sobre esse novo formato do trabalho que você apresenta. Porque até então o que a gente conhece como nail designer é a manicure, a pessoa que cuida da parte de unhas, né? Antigamente só existia a área manicure, né? Aham. Que era o básico, tirar a cutícula, pintar e tudo mais. E de passagem uns 10 anos por aí, começou a surgir as novas técnicas de alongamento e técnica de cuticulagem russa. Então, assim, a área da manicure cresceu muito. Então, assim, existe
várias questões. Existe só as manicures e as new design. Até porque, assim, pra mim me descobrir nessa área, eu já passei por várias áreas, né? Eu falo que eu sou o Severino no salão. Porque se precisar fazer uma escova, eu faço. Se precisar fazer uma sobrancelha, eu faço. Então, assim, até se não tem muito cliente no salão, tô na barbearia varrendo, então eu falo assim que eu sou o Severino. Mas, pra mim me achar nessa área, demorou muito, porque quando eu comecei, eu tinha 10 anos. Então a mãe tirava a cutícula e eu só ia lá e pintava, porque eu fazia aqueles desenhos de caixinha, que antigamente fazia aqueles a arte na caixinha e a Camila colocava nas unhas. Aí teve uma época que começou a apurar e a mãe falou assim, não, vai me ajudar na unha. Eu tiro a cutícula, tua irmã tira a cutícula, você pinta e faz os desenhos. Então eu fui falando, pô, tô gostando dessa área aí. Aí passou, eu fiz o curso de sobrancelha e de cílios com a tia. E falei assim, não, gostei da sobrancelha, mas ainda não é aquela vontade, aquela paixão, né? E daí passou em 2015 para 2016, eu tive minha filha. Em 2017 eu voltei pra unha. E quando eu voltei pra unha, tinha um monte de novidade. De alongamento na tips, alongamento de fibra, alongamento. E, nossa, era aquelas coisas grossas, feias, falava, Jesus amado. E eu achava lindo, tava vendendo trabalho, as clientes amando. E hoje, sim, tanto suporte, tanto crescimento que teve, que teve uma alavancada enorme, assim. E hoje eu vejo assim, não quero outra coisa na minha vida, a não ser a unha, né? Alongamento, toda essa técnica. Faço faculdade, mas eu faço com um pezinho atrás, porque eu acho que eu vou terminar a faculdade e vou continuar na unha, porque é uma área assim que me pegou muito. É aquilo que eu sempre falo, conhecimento não ocupa espaço. Então, tem um ditado que diz que mentes que se expandem para novos horizontes nunca mais voltam ao seu tamanho original. Ou seja, a partir do momento que você aprendeu alguma coisa, aquilo ali só tem a agregar, só tem a agregar, só vai melhorar. Então é incrível assim como a gente passa por várias etapas, como a gente precisa e deve conhecer. Eu falo assim, nós temos que conhecer outras áreas para a gente poder se descobrir e muitas vezes voltar lá atrás e dizer assim, era isso que eu queria. Era aqui que eu tinha que estar. Eu me encontrei. Exatamente. Mas é legal que a gente saia. É bom, né? Se você se afasta da ilha, você consegue ver a ilha, você consegue ver, talvez até dar mais valor àquilo, né? Porque quando você volta lá, você consegue ver com outros olhos. Sim, até você vê com mais valor aquilo que você deixou para trás. Antigamente, né, em 2017 para 2018, ali que eu conheci essa área assim mais a fundo, eu pensei assim, putz, podia estar bem grande agora, assim, com o desenvolvimento, eu podia ter buscado coisa diferente antigamente. Só que antigamente não tinha tanto. Sabe o que eu consigo ver? Sabe o que eu consigo ver? Eu consigo ver com não era hora. Sim. Eu consigo ver dessa forma. Eu também. Uma vez eu estava conversando com a sua mãe e a gente comentou sobre mega hair. Ela vai lembrar. Há muito tempo atrás. Ela estava tirando o mega hair do meu cabelo e daí eu falei assim pra ela, você tinha que aprender a fazer mega hair, falei pra ela. Jamais. Ela falou, Deus me livre, jamais que eu vou querer esse troço, daí que acaba com o cabelo de todo mundo. Entendeu? Sim. Então, é o momento, entendeu? Isso. Até e a área da beleza, como você mesmo disse, tem passado, está passando e vai passar muitas vezes por muitas repaginadas, né? Sim, então, é muita coisa, é muita novidade que vem vindo. A minha irmã, provavelmente, ela tá assistindo, ela, nossa, tinha uma raiva de alongamento de unha, ela fala assim, eu não vou fazer esse curso, eu não quero essa unha. Agora dá um mês, passa 15 dias. Meu Deus, Kimberly, põe a unha de novo, faz minha manutenção, que eu não consigo mais ficar sem. Porque hoje é uma outra apresentação de trabalho, é outra coisa. O tipo de mega hair que ela trabalha hoje é completamente diferente do que ela conhecia lá atrás. Os alongamentos de unha era feito assim pra literalmente só alongar uma unha. E hoje em dia não, hoje em dia é para um crescimento da E fica unha, natural, pra né? gente, Fica lindo. Sim. Por exemplo, assim, eu faço muito tratamento de fibra e agora um novo alongamento molde film,
que é para crescimento da unha. Então, assim, às vezes as clientes, assim, eu tiro o alongamento ali, as unhas delas estão enormes, ela fala assim, ai, mas daí agora você vai perder o dinheiro, porque daí você não vai mais fazer o alongamento. Eu falei, não, mas eu ganhei uma cliente. Com certeza. Eu estou tratando tua unha. E outras, né? Que ela vai levar isso daí para outras pessoas. Sim, eu não pessoas. estou pegando a tua unha somente assim, não, vou enfiar uma unha aqui e pronto. Não, eu tô cuidando da saúde da tua unha. Que é o principal, Que né? é o principal. A gente assim, não quer aquela cliente só uma vez, né? A gente quer aquela cliente várias vezes. Sim. Vamos ler aqui. A Mariana mandou boa tarde para nós. Boa tarde, Nana, nossa telespectadora número 1. O Fernando Leonel mandou aqui, ó. Grande abraço, Gabriel. Aí, Gabriel ó. com fã-clube. Tava hoje lá cortando o cabelo, hein, cara? O Panda mandou o Gabriel, o melhor barbeiro de São Ju. Vamos falar com O esse irmão barbeiro. postiço. Vamos falar com esse barbeiro aqui, então. Vamos Gabriel é o mais jovem do clã da Rita, de profissionais lá da área, da família, né? Lembrando, pessoal, que ó, a Kimberly e o Gabriel nasceram dentro do salão. Literalmente. Tomavam banho no lavatório. Ficava, aquela época não tinha. Aquela época não tinha bebê conforto. Ficavam no carrinho, né? Ficavam no carrinho o dia inteirinho, tipo, ela, logo depois que teve, as crianças já foram pra lá, trabalhou até o finalzinho, acompanhei isso, trabalhou até o finalzinho, até barrigão, nasceu o nenenzinho logo depois, o Gabriel, acho que foi antes ainda, né? O Gabriel foi pro salão comigo com 17 dias. Ficamos 10 dias internados. Já tá experiente, né? Será que já dá pra eu contar desde aquela época a experiência? 17 dias! Pegar seus direitos. 17 dias. O Gabriel, ele veio nessa geração barber, né, Gabriel? Na área da barbearia. E eu comecei, foi muito engraçado, porque meus irmãos, né, o André, a Camila, a Kimberly, nunca quiseram ficar junto, né, na parte de salão. Uma ia pra sobrancelha, outra pra unha. O André, tipo, tentou, né, mas daí acabou indo pra outra profissão. Não era aquilo que eles queriam. E aí a mãe, um dia eu cheguei pra ela, ela falou assim, eu me lembro como hoje, acho que eu tava no 8º, nono ano. Ela falou assim, corre, vamos rápido. E eu falei, mas por quê? Não, você tem 10 minutos pra você fazer uma prova. Eu falei, meu Deus do céu, nunca fui bom com escola, vou fazer que prova, né? Aí Nem ela, estudando, nem estudando ia direito. Sem estudar. Aí ela pegou e me levou lá pra fazer uma prova pra entrar no SESI, né? Aí no caminho ela pegou e me falou bem assim, Você não vai ser cabeleireiro. eu quero que você seja o meu orgulho, eu quero que você estude. Faça o que teus irmãos não fez, estude, faça uma faculdade, né? Seja doutor, no caso, assim, um exemplo, né? Eu vou pagar tudo. Aí beleza, fui lá, fiz a prova e deu certinho o limite da pontuação que eu precisava para passar na prova, né? Então eu passei e continuei estudando, né? Então às vezes eu saía às 6 horas da manhã de casa e voltava às 7, 8 horas da noite, porque tinha que estudar o dia todo, né? De manhã na escola e de tarde no curso. E eu já entrei naquela escola sabendo já que eu não queria aquilo, sabe? Só que pra mim não decepcionar ela... Como que ia falar isso pra ela, né? Então, como que eu vou falar pra ela? Não quero, mãe, né? E aí teve uma época que a mãe ficou doente, né? Tudo, teve que ficar de cama. E eu continuando na escola, né? E aí passava aqueles meninos na escola, começou a época do degradê, né? Cabelo marcado, assim, sabe? Tipo, parecia um desgraceiro. Fala, caraca, cara, como que, né, o pessoal deixa o cabelo desse jeito, né? Eu vejo minha mãe não deixa o cabelo desse jeito, não é assim, né? Aí não era muito boa, não. Aí um certo dia, um amigo meu que ficava muito junto comigo, né, chegou e falou, como que é o nome desse amigo? Ele é amigo ainda? Ele é, Wesley, o nome dele, ele mora lá no Guatupê. Ele chegou com o cabelo assim meio tem feio que e tal. mandar esse link pro Wesley, Pro assistir. Wesley ver. Ele é o negão, né, chamava ele, bem parceiro. Aí chegou assim o cabelo mais ou menos, né, assim, eu já olhei e fiquei quieto. Aí passou um menino, ele olhou o cabelo do menino, olhou pra mim e falou, nossa, olha que cabelo feio, cara. Aí eu falei, o teu tá bem diferente do dele, né, tá? Pra ele eu não posso falar, mas pra você eu posso. Até então esse menino,
Agora eu esqueci o nome dele. Mas esse outro menino foi o primeiro corte de cabelo que eu fiz. Leonardo, o nome dele. Ele morava na rua debaixo de casa ali. Aí ele passou. Aí eu chamei ele pra conversar, né? Falei, cara, deixa eu cortar teu cabelo. Mas eu não sabia, né? Tipo, como era. Aí ele, deixa. Então hoje, que daí a gente voltava de a pé, né? Do Senai lá até em casa, lá pra frente do Jacomar. E nós voltando embora de a pé e tal. E eu conversando com ele, falei, cara, deixa eu cortar teu cabelo. Ele, não, cara, pelo amor de Deus, você nunca cortou um cabelo, né? Eu falei, não, cara, vamos lá que eu vou fazer um negócio legal. Não vai ficar, cara, não vai ficar pior, eu acho, né? Aí ele falou assim, então deixa crescer meu cabelo, daí eu... Né? E eu todo dia atazanando ele. Vamos lá, cara, deixa eu cortar teu cabelo, deixa. Aí cresceu o cabelo dele e a gente foi lá cortar. Meu Deus do céu, eu tenho foto até hoje desse corte de cabelo. Que eu guardo assim, sabe, como inspiração. Com toda certeza. Meu Deus, ficou muito feio. Nossa, mas ficou muito ruim o cabelo dele, cara. Eu peguei a máquina da mãe, eu não sabia nem pra que servia a alavanca do lado ali, sabe? Pra mim, que era só passar os pentes, né? Passar o pente 1, 2, 3, 0, né? Não era só isso, né? Aí, beleza. E foi no outro dia na escola, eu falei, caraca, velho, o cabelo do cara tá da hora, né? Aí passava outro assim, falei, não, mas esse dali tá feio, o meu tá legal, né? E aí eu com medo da mãe descobrir, então eu cortava o cabelo escondido, não deixava ela ver. Aí um dia eu cheguei pra ela, nossa, mas aquele dia eu fiquei muito revoltado, sabe? Porque eu estudei muito e fiquei em recuperação em todas as matérias. Aí eu falei pra mãe assim, mãe, quer saber? E a gente teve uma discussão, né, claro. Que ela brigou comigo porque eu tirei nota ruim e falei pra ela, mãe, eu não quero isso. Te dou tudo, moleque. Eu te dou tudo. Você só estudar e você ainda me tira nota ruim e tal. Faz nada na vida. E eu também gostava de umas encrencas na escola, então daí, né, só briga dentro de casa. Aí chegou um dia, eu falei pra ela assim, mãe, eu não quero mais isso. E já no outro dia, já nem fui pro curso. Já falei pra ela assim, eu não quero mais isso. Aí ela, o que você quer? Eu me lembro, era quase perto do final do ano. Aí eu falei assim, eu quero trabalhar no salão. Eu quero cortar cabelo. Aí a mãe assim, não, pelo amor de Deus, é que o teu irmão não foi pra frente, a tua irmã não foi pra frente, você acha que você vai? Aí eu falei, eu quero cortar cabelo, eu não quero estudar. Porque não adianta eu estudar e fazer uma coisa que eu não gosto. Com toda certeza. Né? Toda certeza. Aí ela falou assim, então tá bom, então eu vou te ensinar a cortar cabelo. Pensa num piá traído. Aí ela pegou... Vou te ensinar que você já sabe. Vou ensinar, piá. Eu peguei, ela me ensinou daí, né? O princípio até então do corte de cabelo. E aí eu peguei... Passou uma semana, ele colocou uma plaquinha lá na frente do salão. O corte da mãe. A mãe cobrava acho que 20 ou 25 na época, corte de cabelo masculino. Aí eu peguei e coloquei uma placa lá na frente assim, corte de cabelo, 15 reais. Que filha da mãe! Não, presta atenção. Ele mandou fazer uma plaquinha, colocou lá na frente assim. Que fura olho. Ele colocou assim, 15 reais, corte com Gabriel. E detalhe, né? E como ela tava meio doente ainda, então não tava entrando muito recurso pra dentro de casa, né? Então o pouco de dinheirinho que eu ajudava ela no final de semana a fazer escova, né? Eu conseguia me alimentar na semana, na escola, e juntei um dinheirinho pra poder fazer essa placa. Porque, né? Cara, ele juntou dinheiro pra fazer a placa pra ferrar com a mãe dele, meu. Pra eu poder... Eu me lembro, eu fiquei 2 dias comendo bolacha pra me poder guardar o dinheiro pra poder fazer a placa, né? Eu vi, não participou comigo. Aí eu peguei e fiz a placa. Automaticamente, né, começou a chegar gente, né? Não era uma, era duas. Colocou um cavalete lá na frente e uma no meio das duas bancadas. Para os clientes ver. Aí automaticamente, né? Aí eu me lembro aquela semana, a gente tinha até comprado umas máquinas, né, mais simples, né? E aí eu tava com as máquinas assim, nossa, mas eu arrumei tudo certinho, assim, ansioso, sabe? Aí fiquei sentado esperando. Deu um dia, nenhum cliente. Falei, não, tá bom, né? Tá. 2 dias, nenhum cliente. 3 dias, nenhum cliente. Falei, não é possível, cara. Aí mandei fazer os cartãozinhos. Aí eu fui pra escola, aí eu fui pro curso. Lembrando, eu já tava com mais de 100 faltas no curso já, né? Cheguei lá, comecei a entregar pro professor, entregar pros alunos e tal. Tem que servir pra alguma coisa esse curso. Aí, beleza. Quando deu 2 semanas certinho, que não entrava nenhum cliente, tipo, pra cortar comigo, né? Aí chegou um menino lá.
Aí comecei a cortar o cabelo dele. Na verdade, ele é cliente meu até hoje. Foi ele e a esposa dele. O filho dele ainda não tinha nascido ainda. Isso fazem 6 anos. E foi meu primeiro cliente, foi o Clóvis o nome dele. Aí eu cortei, foi um dos primeiros no caso, né? Que eu cortava o cabelo. Clóvis, você foi a vítima do Gabriel. Aí um dos primeiros cabelos que era cliente, né? Que eu já tava mais formado, no caso assim. E aí ele se tornou cliente. Ali veio o filho dele, aí já agora nasceu o outro filho, o irmão, o pai. E aí clientes. Todos clientes. Aí eu vi assim que, tipo assim, todo dia entrava um cliente, sabe? E tipo assim, tudo indicação de um cliente pro outro, né? Porque até então Instagram, Facebook, né? Não era o auge, né? No caso. Aquela época o que funcionava era o boca a boca, né? Boca a hoje boca, em dia eu panfleto, falo né? que hoje nós temos recursos nas nossas mãos as redes sociais, elas são assim, maravilhoso. Mas assim, o que eu entendi de toda essa história que o Gabriel contou aqui? A Mariana tá falando aqui que já passou a perna na mãe também. Não, ou não em você, não sei. Eu também já passei a perna na tia, numa dessas. Mariana? Numa dessas, vendia design a R$6 e ela vendia 10, não sei se ela lembra. Poxa vida, hein, Mariana? Olha. Ai, Gente, olha que justiça que passa comigo. Kimberly, se revela também. ela já vai lembrar. A mãe... Julito, se revela. O que eu entendi com tudo isso daí, gente? Assim, ó. Eu acredito muito que Deus coloca a gente no lugar certo, na hora certa, pra gente aprender a coisa certa. A Rita, ela, claro que ela almejou pro filho dela e almeja, como a gente almeja pros nossos filhos, o melhor. Mas assim, mal sabia ela que o filho dela já estava dentro de uma faculdade. O filho dela já estava aprendendo o melhor. Entendeu? Então, assim, é muito mais do que só porque estava olhando. Para uma mãe, eu falo isso como mãe também, para uma mãe, você saber que você passou uma profissão para o teu filho, gente, é muito gratificante. É a coisa mais linda e mais gostosa que existe. Claro que a gente sempre fala assim, que eles não parem nisso, né? Que não fiquem só nisso. Mas voltando lá no doutor, por exemplo, Gabriel, eu aprendi que a gente tem que ser doutor naquilo que a gente faz. É porque, assim, eu digo, não só por ser doutor, tipo em questão de estudo, né? Hoje, até então, com o passar do tempo, eu entendo que no ramo da beleza está em constante crescimento. Se você entrar todos os dias e puxar um vídeo no YouTube ou no Instagram, principalmente, né? Você vai ver que a tendência, ela segue todos os dias. Todos os dias um profissional segue um parâmetro diferente do corte de cabelo, de mechas, uma técnica. Então, assim, tem muito profissional hoje que tem vergonha de aprender com outros profissionais. Não podemos parar. Ou uma coisa assim que eu acho que, tipo assim, né, no ramo, é complicado. Esses dias eu fui cortar cabelo numa barbearia, né? Mas porque eu gosto de ir nos outros lugares, fazer amizade, né? Ver como que o pessoa faz, o que aquele cara faz diferente que eu não faço, né? O que eu posso agregar para mim, para minha barbearia, para o meu salão. Então, eu cortei, o cara tava cortando certinho meu cabelo. Na hora que ele perguntou a minha profissão, o que eu trabalhava, eu falei, ele errou meu cabelo. Cara, nossa, eu saí de lá puta da cara, porque como que, né, tipo, em pleno, que nem fala o Toguro, né, em pleno 2022, ano da tecnologia, e os caras ainda continuam com esse pensamento travado. Né? É que assim, acontece muito, você sabe que você tocou num assunto bem legal pelo seguinte, eu quis o meu projeto inicial com relação ao podcast da beleza era justamente esse. Trazer pessoas da mesma área para que todos vejam que é um constante conhecimento, é um constante compartilhamento de informações. A coisa mais linda e mais gostosa que existe é você ouvir a história do outro e você aprender alguma coisa com a história do outro. Olha a oportunidade que nós temos. As pessoas que pisam aqui, tudo abençoado, porque as pessoas que pisam aqui são sempre pessoas que contam história, e assim, ó, gente, eu não estou sendo hipócrita, ela é minha irmã, eu convivo com ela todo dia, ela é minha sobrinha, ele é meu sobrinho, e eles estão contando histórias, coisas que eu não sabia. Não, agora até eu, né? Porque...
Porque nós estamos todo dia em constante conhecimento. Tô me sentindo assim. Revelado. Entendeu? Então, isso é o mais legal. Você poder compartilhar. E teve pessoa que chegou para mim e falou, mas você vai conversar ou vai receber, que nem eu trabalho com sobrancelhas, que é o meu carro-chefe, né? Meu rótulo. Você vai receber pessoas da mesma área que você. Vai levar micropigmentador lá. Vou. Gente, cada um tem uma assinatura, cada um de nós temos uma digital, cada um de nós temos... Então, assim, tem muita gente assim com esse pensamento travado, com essa coisa de, não, fulano é meu concorrente. Não, fulano é meu parceiro de trabalho, de profissão. Eu acho que você ter amizades da mesma área traz um conhecimento maior do que fazer um curso, eu acho. Com certeza. Porque são ali convivências do mesmo ramo e assim com experiências totalmente diferentes. O jeito de puxar um fio é diferente, o jeito de conversar é diferente, a forma de tratar um cliente é diferente. Então, assim, são experiências que traz para a vida da gente algo diferente. Então, assim, eu particularmente nunca acho que uma pessoa é minha concorrente. Jamais. Eu acho que ela é minha colega de trabalho. Jamais, então, assim, com certeza. Sempre vai me trazer uma experiência. Você vai aprender alguma coisa com ela, Sim, com toda certeza. Eu sempre falo, de tanto curso que eu já fiz, vários cursos, né? Fui para São Paulo uns 2 anos atrás, fiquei uma semana lá. Foi um aprendizado muito grande. Então, assim, fui fazer um curso de técnica, né, de colorimetria e tricologia. Só que, na verdade, eu aprendi muito, mas muito, porque tinha gente de todo lugar. Uhum. Então, eu aprendi mais com os profissionais, né, que estavam ali junto do que com os próprios técnicos mesmo. Uhum, com certeza. E essas amizades que a gente faz em evento, congresso, é uma coisa tão gostosa, assim. Delícia. Até por último, agora esse último que eu fui, conheci 2 meninas assim que eu trouxe para minha vida, pessoas maravilhosas, a Dalgisa e a Alessandra, queridas, que elas sempre assistem gravado, depois elas assistem. Beijo, meninas. E eu, assim, conheci até hoje pessoas maravilhosas, e são pessoas da mesma área, e pessoas que só agregam. A gente fez um grupo e a gente conversa, e é muito legal, assim. Pessoal, a gente vai chamar um intervalinho rapidinho, daqui a pouco a gente volta com mais bate-papo aqui, que tem muita revelação hoje ainda aqui. Daqui a pouco a gente volta. Quer internet 100% fibra ótica para navegar na velocidade da luz? Vem ser Inon, com app próprio, sem fidelidade, sem limite de dados, com suporte 24 horas todos os dias, sem multa contratual e com Wi-Fi grátis. E mais, pague a primeira mensalidade em até 60 dias. Fale com nossos consultores ou pelo WhatsApp 4007-1991. Inon, sua melhor escolha. Absorventes higiênicos Mili. Máxima adaptação às curvas do corpo, com cobertura suave ou seca. É o absorvente ideal para todos os tipos de fluxos. Com a Mili, o conforto é completo. A proteção é total. Estamos de volta para o nosso segundo bloco. E vocês viram aqui que muitas coisas estão sendo reveladas, muitas coisas estão vindo à tona. Grandes casos de família, tá, gente? Mudou o podcast agora. Podcast Casos de Família. Eu acho que esse vai ser o podcast mais grande, porque tem tanta coisa pra falar. Não vai ser revelado, né? Não pode.
eu tenho uma passagem da tua vida que eu gostaria muito que você falasse aqui, porque é uma coisa assim que eu me lembro mais ou menos assim vagamente, mas eu me lembro com bastante admiração, que foi de quando você começou a cortar cabelo, de como era a tua placa na frente da tua casa, quando você começou a cortar cabelo na frente da tua casa. Foi quando você começou a cortar cabelo na sua casa. Caramba! Que ano que era isso? Foi em 86. Na verdade, eu comecei com... Da folha do caderno. Com 14 anos, na verdade, né? Que eu trabalhava no hotel e eu já fazia o cabelo das mulheres, né? Eu ainda tinha 14 anos na época, né? Que o pai trabalhava lá no hotel e eu fazia do pessoal ali. Então já era metida a fazer trança, escova, secava o cabelo das mulheres dentro do secador de lavar roupa, gente. É uma história muito longa, mas tudo bem. Como assim? Você enfiava a cabeça delas lá dentro? Elas enfiavam. Meu Deus. Gente, não façam isso em casa. Não façam isso. Daqui hoje eu tô colocando dentro do secador de louça. Você consegue imaginar uma pessoa com a cabeça dentro da secadora? A chapinha era o ferro, né? Que Não, antigamente chegava e... já saiu, pensa no cabelo, tá? Mas assim, pode ser Gente, eu nunca ouvi isso. Não tinha Babyliss na época, né? Não, lavava o cabelo, elas colocavam lá, era rápido, né? E dava uma pré-secada no cabelo e daí eu ajeitava elas Igual aquela máquina de... Eu tinha 14 anos, gente. Não era formada nada, né? Bom, meu aí Deus, depois, meu então pai. isso começou com 14 anos, já cortava o cabelo do pessoal ali, e aí assim por diante. Quando eu me formei, que eu fiz o meu primeiro curso, foi pelo Senac, com a Lúcia, né? Na época ainda, né? Que nós tínhamos que fazer 1 ano de curso e depois fazia um teste e depois voltava no dia da prova. Se você não soubesse lavar um cabelo, você voltava do zero. Que hoje não é mais assim, né? Hoje os cursos estão muito mais modernizados, está muito mais prático, né? A pessoa já entra cortando o cabelo, enfim. Nós cortávamos o cabelo depois de 6 meses que nós ia pensar em pegar numa tesoura, né? Mas enfim, quando eu terminei meu curso, foi feito numa folha de caderno, colocado no portão, lá na frente, corta o cabelo. E eu me recordo que a minha casa era assoalho, né? Eu coloquei lá um espelho, gente, não sei se alguém lembra, da época que tinha aqueles camelô que vendia na rua, não tem, né? Tem. O pessoal vende, né? Eu comprei um espelho daquele, uma cadeira normal, lavava no chuveiro o cabelo e colocava ali tudo muito bonitinho, tudo muito bem arrumadinho. Meu primeiro cliente foi um senhorzinho. Gente, que alegria da minha vida, pelo amor de Deus, eu não esqueço. Eu já tinha ensinado as crianças, né? No caso a Camila e o André, que eram os meus 2 mais velhos. Quando o cliente chegar, vocês ofereçam para ele tudo que ele quiser. Então assim, saía um, vinha outro. A senhora aceita um café? A senhora aceita uma água? O velhinho saiu, o senhorzinho saiu tão feliz dali, sabe? E cortou o cabelo e depois voltou. Logo mais ele voltou e trouxe mais 2 crianças. E assim foi, né? Foi. E, graças a Deus foi na sala da minha casa. Todos os dias eu reescrevia a plaquinha, colocando preço lá, valores e agregando mais coisas, né? E comecei a comprar os meus móveis. Comprei todos os móveis do meu salão. Montei meu salão na minha sala. E aí apareceu uma sócia para mim, a Rosângela, uma grande amiga minha, um beijo para ela. E aí eu comecei a subir o viaduto daqui para cá, né? Atrás do Mercado Real, que era antes. Uhum. Tem aquele... Mercado Real, para quem não sabe ou não lembra, Marina, que é bebê, não sabe, né? Gabriel Kimberly, é onde é hoje o Angelone. Ali era o Supermercado Real. Você sabe onde é o Real? Onde eu bati o carro. Ah, sei. Sei. Onde é o Angelone, que era o antigo Mercadorama, ali era o Supermercado Real. Era uma rede, né? A rede real. Ali atrás, eu não sei o nome daquele centro comercial que tem ali, onde atendia o Dr. Britas. Uhum. Então, fiz ali o meu salão, meu primeiro salão, junto com a Rosângela, né? Começava, a Kimberly era bebê, nessa época já. Então, eu vinha com a Kimberly, né? Nós ficávamos ali, eu abria cedo e ia embora só à noite. É uma longa história. Aí, dali,
eu passei para a Rua 15, né? Na Rua 15 você ficou bastante tempo, né? 11 anos. 11 anos. Na Rua 15, ali perto do Banco do Brasil. Depois voltei para lá para perto de casa. Daí construí meu primeiro salãozinho ali, né? Uma peça de, acho que era 4x4. Onde é a recepção da minha barbearia agora. É a recepção da barbearia do Gabriel hoje, ali eu comecei. E aí depois eu saí dali, no caso, mas fui trabalhar junto com o Joab, né? Mas Joab e a Sandra, né? Um grande amigos meus também. Trabalhamos junto, depois eles foram embora. Aí eu voltei para casa porque a Camila engravidou do Arthur. Aí eu fiquei ali, daí não saí mais. Aí aumentei mais um pouquinho, aí mais um pouquinho, né? E aí os filhos foram casando, foram saindo de casa. E hoje a minha casa, enfim, é tudo salão, né? Tudo salão. Tem tudo grande, sala, tem bastante. Hoje dispõe de vários serviços lá, inclusive Gabriel Fura-Olho também atende lá. Inclusive, tô brincando. Agora meus clientes vão chegar lá, você é o Fura-Olho agora. Inclusive a parte maior do salão onde eu comecei é só a recepção do Gabriel. Onde eu aumentei, a outra parte também ficou pro Gabriel. Lembrando, tá, gente? Vamos ser justos. Gabriel paga aluguel, tá? Não, com certeza. Não. A gente deu um jeito de fazer justiça com ele. Não, brincadeira. Mas assim, brincadeiras à parte, como eu disse lá no início, o intuito de eu ter convidado eles aqui é justamente para isso, porque a gente sabe que é uma história bonita, é uma história de superação, uma história de vitória, né? É muito gratificante para a gente como mãe poder ajudar os filhos, dar uma profissão para os filhos, pelo menos ensinar alguma coisa, deixar alguma coisa, né, para eles, passar para eles um aprendizado, uma coisa que eles vão levar para a vida, que eles vão passar para os filhos deles, e muito mais do que a parte profissional e a parte financeira, mas os valores, né? Os valores, o respeito, né? Que nem ela está contando aqui, que ela ensinou os filhos, né? Quando o cliente chegasse, que faça, que ofereça, que trate bem, porque assim, o nosso cliente, eu sempre digo assim, que o nosso cliente, o dinheiro está no bolso dele, a gente tem que tirar com o maior cuidado do mundo. Então a gente tem que ter jeito para tirar esse dinheiro dali, a gente tem que tirar com respeito, né? Os nossos clientes a gente fala que não são mais clientes, né? Eles são amigos e alguns já são de família, já às vezes datas comemorativas passa com a gente, virou mais do que um cliente. Eu tenho muitas clientes que elas vão lá, não é nem para fazer unha, é simplesmente para ver como que eu tô, se eu já almocei, elas mandam mensagem: Kimberly, quer que eu leve alguma coisa para você comer? Eu tenho 2 filhos, né? Como alguns não sabem, eu tenho uma menininha de 7 anos e um piazinho de 1 ano. Elas mandam: precisa de ajuda? Quer que eu olhe as crianças para você? Então, assim, os clientes ali literalmente não são mais clientes, e sim, todos viram amigos. Desde o primeiro cliente que entra ali, eles já falam: nossa, como eu me sinto bem aqui, me sinto em casa, me sinto leve. Aqui eu posso conversar, aqui eu posso desabafar. Aqui é o meu cantinho de descanso. Às vezes querem fugir de casa, falam assim: vou lá no salão da Rita, lá com a Kimberly, com o Gabriel. Vou lá dar risada e conversar, porque já virou de casa, assim. É tão legal falar isso, que sábado aconteceu uma situação, não esse sábado, sábado passado. Eu tenho 4 clientes, né, que é o Jairo, o Negão, que a gente chama ele, né, carinhoso, o Nego Tchu e o Edson, os 4. E o Negão, que a gente chama, né, ele é negro, e aí chegou um cliente lá, que era um cliente novo, aliás, né. E a gente conhece os nossos clientes, né, que já é de casa, porque eles vão todo sábado. Então, assim, eles são sempre muito brincalhões, eles sempre gostam de brincar, né, eles conversam comigo e tal. E aí aconteceu uma situação que eu tava cortando o cabelo do cliente e o negão entrou com o cabelo, com o tênis sujo, sabe, com o sapato do serviço sujo. E aí aconteceu uma situação que eu brinquei: pô, negão, tinha acabado de passar pano, cara, e tal. E daí, tipo, brincando, né? Aí o Arthur já veio, já limpou e tal. Mas nada assim, tipo de, sabe? Aí o cliente que tava sentado na cadeira, que aliás, né, ele se sentiu mal e eu acho que não vai voltar, né, por causa dessa questão. Falou: pô, mas também nego só faz neguice, né, e tal. E aí o nego escutou aquilo lá e ficou na dele, sabe? Sentou e ficou quieto. Aí eu atendi o cliente e falei: tá, boa tarde, né?
Aí eu saí pra trás de casa lá e chamei o negão, vem cá, vamos conversar, né, e tal. Porque a gente conhece o nosso cliente. Então, assim, a liberdade que a gente se torna, né, um com o outro, é diferente de, por exemplo, assim, uma pessoa que não conhece. Ah, não, com certeza. Então, ele não aceitou como ofensa o que você falou, porque vocês são amigos, porque somos né? amigos. Mas aí, com isso, eu tive uma lição, que é o quê? A partir daquele momento eu vi que não é mais, por exemplo, assim, meu cliente. Ele já é mais do que um cliente, ele já é mais do que um amigo. Então ele se torna uma parte da nossa história. Então, como eu me incomodei do cara ter falado, imagina a pessoa, né? Então, eu acho que respeito é exatamente. uma coisa que tem que ter, brincadeiras é uma coisa que não pode admitir, jamais. Não, com certeza, ainda mais se for ofensivo. Foi, né? E aí eu com isso, vocês falando agora, é exatamente isso. Quando chega o primeiro cliente ali do dia, um exemplo assim, você já atende de uma forma que você quer recolher aquela pessoa para você. Eu creio que quando você faz um serviço com amor, com qualidade, você trabalha com o que você ama, independente do que o procedimento que a pessoa for fazer, é primeiro a pessoa, depois o procedimento que você vai fazer na cliente. Com certeza. Então, às vezes, assim, eu ouvi falar esses tempos, quando eu trabalhava lá com o Fernando, o cara falou assim pro Fernando, olha, o Piá, ele não, na época, né, o Piá, ele não acertou meu cabelo, mas a forma com que ele me tratou, você ganhou, não só eu como cliente, mas também como meu filho. Então, eu creio que primeiro vem o respeito, a educação. Com certeza. E o tratamento, né, com o cliente. E nós somos muito abençoados, eu digo porque nós trabalhamos, né, na mesma área, cada um com o seu foco, mas nós trabalhamos na mesma área, e nós somos muito abençoados porque nós lidamos diretamente com pessoas. Então nós não vendemos produtos, nós vendemos serviços para pessoas. Então antes mesmo, como o Gabriel falou, antes mesmo de ele sentar na cadeira dele, sentar na cadeira da Kimberly, na cadeira da Rita, deitar na minha maca, antes disso acontecer, a gente precisa receber essa pessoa e entender sobre essa pessoa, conhecer pelo menos um pouquinho. Sim. Esses tempos atrás teve teve um evento de uma amiga muito querida minha, Vanessa, querida, te adoro, Vanessa. Um evento da Vanessa chamado Jornada dos Terapeutas. E eu fui convidada para esse evento. Eu sempre repito isso aqui, porque é uma coisa assim que me marcou muito. E ela me convidou para esse evento, para eu participar desse evento. E daí até foi a minha porta de entrada para o podcast, porque eu participei de um podcast e me apaixonei pela maneira como a gente conversa, como a gente consegue debater os assuntos. E ela me convidou para isso e eu acabei participando do podcast. E daí eu comecei a ouvir. No dia que eu participei, tinha 7 terapeutas. Tinha 6 e mais a Ju. Tinha 6 terapeutas e mais a Ju. Daí eu comecei a ouvir, cada uma falando da sua área, outra falando da sua área, da sua área, da sua área. No começo, quando eu cheguei, eu pensei assim, mas o que eu estou fazendo aqui, gente? Uma é psicóloga, outra é iridóloga, outra é barra de axis, a outra não sei o que, não sei o que. E eu ali, né? E eu comecei a ouvir elas conversando, falando, né? Uma falando do cliente assim, outra falando do cliente assim, outra falando umas clientes, outra paciente. E daí eu entendi o seguinte: nós somos terapeutas da beleza. Porque a gente ouve. Gente, quantas histórias vocês já ouviram dos clientes de vocês? Verdade. Muitas Quanta vezes coisa a gente ouve. Né? Às vezes o cliente senta na tua cadeira. A primeira vez que chega, ele já conta da família inteira. E às vezes o cliente senta na tua cadeira, senta na tua cadeira, ele nem percebeu o que você fez. Sim. Tá bom, tá ótimo. E tem casos. Ele falou. Por exemplo, tem procedimentos, por exemplo, o Mega. Hoje chega uma cliente lá 9 horas da manhã. Ela saiu agora 2 horas da tarde. Então a pessoa passa muito mais tempo com a gente, às vezes, do que com a própria família dela. Então ela não tem esse tempo de conversar com a família. Isso ali é uma válvula de escape. Sim. E uma das coisas que, além de todos os profissionais que eu já formei, né, outros que não são da família, a primeira formação que eu dei para os meus filhos, todos, Gabriela, André, que é o mais velho, dos meninos, a Camila, que é a mais velha, e os 2. E você também, que eu tenho como filha, que também eu acho que aprendeu alguma coisa comigo. Bastante. O que eu sempre disse? Gente, primeiramente, respeito com o cliente. Cliente é prioridade em tudo, sabe? Prioridade em tudo. E o respeito.
Até o André e a Camila também acompanhou um bom tempo, faz unha muito bem, tem vários clientes. Agora está afastada do salão, né? Por conta do bebê dela que ela está cuidando. Mas a Camila é uma excelente profissional também. Mas o André não trabalha na parte com a gente dentro do salão, mas ele chega ali, por exemplo, ele está ligado. Ele está ligado em tudo. Ele acha assim, eu sou mais velho, ele puxa a orelha do Gabriel, se o Gabriel demora para abrir o salão, se ele chega no salão e eu não estou, ele recepciona o cliente. Ele continua oferecendo desde aquela época O cafezinho. O cafezinho, a aguinha. Ficou registrado na rede Sábado dele. foi legal, né? Que ele chegou lá. Maravilhoso. Ele chegou lá e falou pro cara assim: o senhor quer tomar um café? Quer tomar uma água? Aí o cliente quis o café, né? Ele, pô, mas eu não sei se tem café. Mas a gente faz. Mas eu ofereci. Você viu como ficou registrado, né, na mente dele, o café e a água. Mas é a junção, eu acho assim que é aquilo. É aquele ditado, a educação vem de casa. Não vou seguir esse ramo, mas ele entendeu. Entendeu? Que nem, né, meu esposo, todos. Entendeu o princípio, né? Entendeu? Com O princípio certeza. é o quê? Gente, é aquilo ali. A gente precisa respeitar o nosso próximo, porque o nosso cliente, ele tem o direito. Não é nós que demitimos, é ele que nos demite. Com certeza, com Ele certeza. tem, porque ele pode escolher onde ele vai gastar Exatamente. o dinheiro dele. Eu fiz pro Luiz esses Ele dias essa sabe onde ele vai mensagem. gastar o dinheiro dele. Por exemplo, simplesmente eu não venho mais aqui, pronto. Sim. E hoje em dia nós temos, como né, você disse, hoje não tem mais só o salão, não é só o salão da Rita. Né? No bairro ali, que nem o El Shaddai, não é somente o El Shaddai. Nós temos hoje muitos profissionais Só na muito bons rua, e maravilhosos. na nossa rua, acho que tem 4, 5 salões, umas 3 barbearias na mesma. E é muita gente, é muita gente que procura. Eu acho que, igual a mãe sempre fala, e às vezes a gente comenta também, que a gente não tem patrão. Aí a gente se mente. Porque o nosso patrão é o nosso cliente. Com certeza. Então, Nós não temos patrão, nós temos patrões, vários. É, bem isso. Então, a gente Temos sempre vários. tem É que nem uma pessoa assim trabalha, por exemplo, assim, na fábrica, né? Fala, não, eu quero abrir meu próprio negócio pra eu ficar mais tranquilo. Mentira, cara. Iludido. Você não vai ficar tranquilo. Iludido, querido. Porque você não vai ter dorme que trabalhar mais, o dobro, cara, pra você poder ter da onde tirar o E dinheiro. principalmente, começa parte do seguinte princípio. Você vai depender muito mais de você, muito mais do seu trabalho, você precisa oferecer muito mais. Sim. Então você vai ter que ser mais de um, porque quando você é funcionário, você é um. Quando você é patrão, você é vários. Porque daí você é dono do teu negócio, você tem que atender bem o teu cliente, você tem que cuidar do teu negócio, você tem que lembrar que você também existe. É difícil, empreender não é fácil não. Eu acho incrível, sabia, a área do empreendedorismo por conta de que a pessoa fica limitada, né, quando trabalha registrada, por exemplo, assim, ela pode fazer um curso, uma faculdade, tudo, só que ela chega num ponto que, tipo assim, ela não vai passar daquilo dali, porque ela só tá ali. Então ela sabe que o valor do X do salário dela vai ser aquilo ali no final do mês. E a pessoa do empreendedorismo, digamos assim, não tem uma formação para isso. Toma na cabeça todos os dias. Tem que levantar, tem que fazer de alguma forma ou não. E o ramo de Então, empreendedorismo, você empreende em todos os lados. Porque você aprende sobre financeiro, sobre tudo. Cliente. Tudo. você aprende de todas as áreas, né? Então você sabe que quando você levantar cedo, se você tá doente, você não vai receber. Sabe o que é empreender? Se você não abrir, você não vai ganhar Sabe o dinheiro, que é né? empreender? É pular de um avião e construir o paraquedas no caminho. Isso é empreender. Às vezes ainda encontra uns passarinhos no meio, ainda se lasca ainda. Empreender é você ainda pular de fura um avião e você construir o paraquedas no caminho. Pra Ainda ver se... encontra os passarinhos ainda fura o Aham, paraquedas ainda. aham. Aí você tem que arrumar Então, um remendo. só que é maravilhoso, porque é para pessoas audaciosas. O empreendedorismo é para aquela pessoa que não quer ficar parada. Aquela que quer arrumar para sua cabeça mesmo. Eu sempre falo e sempre ensino que eu sempre faço uma pergunta para toda pessoa que vem trabalhar fazer parte ali, né, da nossa equipe. Você quer ganhar um salário fixo ou você quer fazer o seu salário? A pessoa fala assim, eu prefiro um fixo. Olha o que eu faço. Beleza, eu vou te pagar um fixo, eu vou fazer para você, eu vou te dar esse fixo. Mas a tua meta é fazer tanto. Se você não alcançar a tua meta maior,
aí eu vou te pagar o que você pediu, certo? Certo. O que você acha que a pessoa vai fazer? Vai alcançar a meta dela. E aí ela vê que realmente, para mim, hoje pagar, digamos assim, eu não quero ninguém que trabalhe junto comigo pagar um salário mínimo. Não quero, com certeza. Não tem visão para isso. Eu não aceito isso, sabe? Eu mesma não aceito. Por quê? Porque eu acho que a pessoa precisa ganhar. Sim, ganhar, ela pode ganhar mais. Ganhar, né? Pode Às ganhar vezes mais. nem a pessoa sabe o potencial que ela tem. Né? É porque a nossa mente é muito incrível, né? Porque, por exemplo, assim, para nós mesmos, né? Eu tenho a minha meta, né? Mensal, todo mês, toda semana, eu ponho uma meta de atendimento, uma meta de, né, clientes novos, etc. E quando eu comecei, né, no ramo, a minha meta era fazer R$50 por dia. Porque pra mim era bom R$50 por dia, porque eu era solteiro, morava com a mãe, não pagava nada. Então R$50 pra mim por dia tava ótimo. Aí o que aconteceu? Conheci a Eva, comecei a namorar. Pô, mas R$50 por dia, por tipo assim, né, não dá mais. Se lascou. Tenho que fazer mais. Culpa tua, Eva. Graças a Deus que foi culpa sua, né? Que daí, né? Então, aí eu tive uma meta de fazer 70 por dia. Tal, beleza. Ia lá, conseguia. Aí, então, eu falei assim, cara, eu vou fazer uma meta, faz 3 anos isso. Eu vou fazer uma meta que, se não der certo, vou me lascar, mas vai ter que dar certo. Eu fiz uma meta de fazer R$150 por dia. Então, eu consegui. Entendeu? Eu ponhei um prazo ali, pouco, sabe? Então eu consegui fazer. Então, quando a gente trabalha a nossa mente, a gente trabalha não só o como você vai chegar nisso, né? Você trabalha para você conseguir aumentar o seu patrimônio, para você aumentar o seu conhecimento, porque automaticamente quando você liberta a sua mente para você descobrir coisas novas, você consegue alcançar o valor, o preço que você quer. Com certeza. E nós temos, eu falo que a gente tem o termostato, né? A gente coloca aquele termostato pro dinheiro. Por exemplo, um dia você ganhou R$4.000. Foi bom você ter ganho R$4.000. É você que decide se esses R$4.000 que você ganhou é bom, ou se você quer experimentar ganhar 5, e quando você experimentar ganhar 5, você vai ver que é bom, e daí você vai querer experimentar ganhar 6, e você vai ver que é bom, e é assim mesmo. Uma pessoa que já ganhou bem na vida nunca mais vai querer ganhar pouco. E isso não é ruim, isso é ótimo. Eu falo que existe uma grande diferença entre a ambição, entre você ser ambicioso e você ser ganancioso. Porque se você tem ambição, você vai crescer. Se você tem ganância, você simplesmente vai querer juntar. Não interessa de onde venha. É muito bom a construção, né? É maravilhoso, é maravilhoso. Você ter ambição é bom. Como que nem o Gabriel. Tá, eu colocou uma meta de R$50, foi pouco. Né? E ele foi vendo, ele foi crescendo com aquilo ali, ele foi aprendendo com aquilo. Né? Então, eu acredito que, pra mim também, assim, eu me desafio muito. Eu não aceito, eu me desafio todo santo dia. Eu tenho desafio. Eu tenho, por exemplo, hoje, né? Eu tô com 50 e alguns. Assim, 51. Né? Então, assim, é como às vezes eu penso, e até mesmo eles dizem, eu tenho mais passado do que futuro. Então, assim, mas eu tenho metas a alcançar. Com certeza. Muitas metas. Com certeza. E graças a Deus, cada ano é uma etapa que a gente passa, né? Vai passando por essas etapas. E vai vencendo. Cada final de ano eu penso, o que eu fiz? Aliás, todos os dias eu me pergunto, o que eu aprendi hoje? O que eu fiz hoje de bom? De diferente, na verdade. Então, o desafio, a gente tem que se desafiar. Quem quer ganhar melhor, quer ser alguém melhor, nós temos que nos desafiar todos os dias. Isso aí. E esse é o segredo, né? Quanto mais você se desafia, mais você aprende, mais você... daqui a pouquinho a gente já vai ter que encerrar, mas antes disso, eu vou fazer uma pergunta para cada um de vocês. E vocês podem responder com convicção, ou vocês podem apenas parar para pensar e levar isso para casa. Rita, aonde você quer estar daqui 5 anos, profissionalmente falando? Onde você se imagina daqui a 5 anos? Isso está muito claro na minha mente. Daqui 5 anos
eu quero estar com uma equipe maior no salão, né? E eu quero curtir a minha vida, né? E trabalhar mais, digamos assim, isso é, né, eu na obra de Deus. Então, assim, uma coisa que tá clara para mim. Eu quero me dedicar, eu quero fazer para que eu consiga fazer os meus ter mais tempo. Ter mais tempo para eu fazer isso e curtir mais meus filhos, meus netos. Essa daqui 5 anos é isso que eu quero fazer. Você pensa em desacelerar com relação isso. Hoje eu tô acelerada, muito acelerada. Até ontem ainda, né, o Celso me chamou a atenção por isso. Ele, meu Deus, tem que se desligar um pouco, você precisa. Era meia-noite, eu tava montando a agenda, tava correndo e enfim. É que o período pede, né? A época pede. Essa época é uma época... É o nosso 10º, né? A gente tem então a gente precisa. Então, assim, mas eu quero que o ano que vem eu desacelere um pouco menos, né? E eu tenho 6 anos, na verdade você perguntou de 5, né? Eu já conto, 5 anos. Eu acredito que com 60 anos eu quero estar curtindo mais e curtindo. Até porque não adianta de nada a gente construir, se você não desfrutar daquilo que você construiu. Eu não estou tendo muito tempo com meus netos, que é a coisa mais querida, né? Eu já vou entrar o 10º, né? É o que eu falo, uns com tantos e tantos sem nada. Pois é, mas... Se é que você me entende, né, Mariana? Então, é uma direta bem direta, tudo né? bem. Então eu quero curtir, né? Curtir as crianças, quero curtir, né, meu marido, eu quero me curtir. Isso aí. E é o que eu penso, que Deus me dê saúde. Amém. É isso que eu quero. Amém. E você, Kimberly, daqui 5 anos, mais ou menos, o que você imagina com relação à sua profissão e sua vida como um todo? Se você tivesse uma visão daqui 5 anos. Sim, daqui 5 anos eu quero trazer pessoas, formar pessoas nessa área. Trazer conhecimento não só para as pessoas que queiram entrar nessa área, mas ajudar pessoas que eu vejo que não têm conhecimento nenhum. Desde ler um papel, desde de tudo. Então, assim, eu quero trazer uma profissão para as pessoas. Trazer algo importante para elas, né? Daqui 5 anos eu vejo isso, eu viajando, até tenho uma professora que eu fiz curso há pouco tempo, que eu admiro ela muito, que é a Poena, que ela é uma grande pessoa, assim, ela viaja, ela traz conhecimento para as pessoas com carinho, com amor, ela é evangélica, assim, então ela, com jeitinho, parece que Deus coloca ela nos cantinhos, assim, sabe? E eu falo que um dia eu vou ser igual a ela, eu quero abençoar as pessoas com conhecimento, trazer amor ao próximo, seja a pessoa pagando para mim ou não, igual eu perguntei até pra tia daquele dia como que funciona. A situação do lar, sim, com certeza. Para ensinar a fazer pintar uma unha, tirar uma sobrancelha, qualquer coisa. Eu quero mudar a vida das pessoas, não só a minha. Porque como a minha mãe mudou a minha vida, mudou a vida do Gabriel, que teve que fez a gente ter uma profissão, eu falo assim, que a nossa profissão, se a gente, não é que a gente não levar a sério, a gente leva a sério. A gente ganha muito mais do que uma pessoa formada às vezes. Então assim, eu quero trazer isso para as pessoas, porque tem gente que fala assim, é só uma manicure. Não. Hoje já está mudando bastante essa parte, assim, né? Você falando disso de você ensinar o crescimento pessoal da gente, ele aumenta muito quando a gente faz alguma coisa, não somente pelo dinheiro. É uma satisfação pessoal maravilhosa você poder oferecer alguma coisa para o outro, sabendo que você mudou a vida de alguém. Entendeu? Exatamente. É você deixar alguma coisa. O que você está deixando? Você está deixando alguma coisa. Isso é maravilhoso. E você, Gabriel? Para daqui 5 anos, eu quero estar com meu filho, aproveitando um pouco mais, sabe? Porque eu sei que agora eu foco muito no meu trabalho. Então eu sei que daqui 5 anos eu vou ter uma liberdade, né? De poder aproveitar com meu filho, que está para nascer, né? Aproveitar com a minha esposa. Então, daqui 5 anos, que realmente é a minha meta para daqui 5 anos. Que legal. É poder aproveitar um pouco mais, né? Creio para desenvolvimento do meu filho e poder criar minha equipe, né? Porque eu sei que mão de obra está muito difícil.
Difícil. Mas mão em de obra. 5 anos eu sei que Deus vai preparar umas pessoas boas para trabalhar comigo. Amém. Que legal, que legal. Amém. Todas metas lindas, que Deus abençoe, que todas sejam cumpridas, porque todas são metas lindas. O Senhor dê muita saúde, né, para todos, para que todos consigam alcançar, né, essas metas. Porque, como a gente disse lá no início, a gente, agora há pouco a gente comentou a respeito do lidar com pessoas. Lidar com pessoas é maravilhoso, só que assim, também é uma via de mão dupla, né? Nós encontramos pessoas muito boas no nosso caminho, nós encontramos pessoas que às vezes não estão assim nos seus melhores dias, e nós temos que estar preparados, né? Para tudo, para poder recebê-las todos os dias e absorver o menos possível e amortecer o máximo possível, né? Dia é uma montanha russa. Exatamente. Como tem cliente que você tá lá em cima, que você passa mal de tanta dar risada, daqui a pouco você tá com o lenço ali chorando com a pessoa. E chorando a mesma lágrima da pessoa, abraçando, acolhendo e desfrutando da felicidade, porque a gente tem cliente que na mesma hora que estão conquistando alguma coisa, a gente torce junto com aquela pessoa. A gente não simplesmente, lá. É que acaba ficando, como você disse agora há pouco, muito próximo, né? Sim, você acaba trazendo isso para você. As pessoas acabam se tornando seus amigos, acabam ficando meio que da família, né? Porque primeiro que são pessoas que têm problemas, que têm histórias, que têm vitórias, que têm derrotas, que têm perdas, que têm lutos. Então a gente acaba sofrendo junto com essas pessoas, né? E comemorando junto com essas pessoas. A tua mãe, garanto que ela tem aí pessoas que foram para lá, começaram a ser atendidas por ela. Eu digo a tua mãe porque das pessoas que está aqui é a mais experiente, né? Mas assim, que era solteira, daí casou, daí teve filho, o filho virou cliente, e às vezes até o filho do filho, né? Tem virou outro neto, na verdade, né? Porque você acaba conhecendo a outra geração, então acaba, né, se tornando da sua família. E hoje passou pro Gabriel, né? Isso que eu acho muito legal, né? porque quando a mãe trabalhava, acontecia isso, né? Então eu brincava com os filhos dos clientes da mãe. Então agora os filhos, que eram clientes da mãe, agora meus clientes. São seus clientes e levam os filhos deles. deles. Agora eles estão levando os filhos deles para cortar comigo. Que daqui a pouco aí vão brincar com o seu filho. Será que eu estou envelhecendo rápido? Ou o que está acontecendo, né? Meu Deus, imagina, se você pensar isso, imagina eu. Pois é, então. É muito bacana. Mas é uma experiência maravilhosa, gente. É uma coisa saber muito que os clientes linda. mantêm ali, né? Aham. Ficam ali É uma coisa com a muito gente. linda. Às vezes até eu, acho que já deve ter acontecido até com algum cliente, e o cliente percebeu. Às vezes eu saio, a pessoa, que nesses tempos atrás encontrei no mercado um casal muito querido. Nossa, oi Rita, tudo bem? Beijo e abraço. Eu tudo bem. E daí como que tá? Falou o nome de todos. Como tá aqui? Gabriel, como que tá o André? Como que tá a criança? Tá Camila. E você não lembra do cliente, eu falei, cara. tá tudo bem, obrigada. E você, como que tá? Quando eu saí, Quem é você? perguntou. Não, o Celso perguntou. Quem é? Não sei. Sabe, É a mesma porque coisa você ir num restaurante a aqui, gente né? se sente mal, às vezes. É que é mais fácil, né? Mais fácil a pessoa lembrar de um do que você lembrar de vários. E eu me sinto mal. É às mais vezes, fácil, às vezes né? Eu fico pensando, meu Deus, né? Que coisa chata isso. Nossa, eu já fiquei muito chateada. Só que eu não posso dizer quem é Seu você. nome. Daí eu tenho que entender, e agora o pessoal também, né? Entende, já tô um pouquinho mais. Eu acho que eu tenho uma cara de paisagem para essas coisas. Sabe por quê? Porque às vezes quando acontece, a pessoa pergunta, chega, fala esse monte de coisa, eu fico olhando para ela. Eu acho que eu demonstro que eu não lembro, que a pessoa fala assim, você lembra de mim, né? Não, é igual. E daí eu falo assim, não. Nossa, mas às vezes é chato. sabia? Às Hoje, vezes eu acho que eu falo. fico olhando com cara de tonga, assim, pra pessoa. Não, é sabe? igual E a pessoa por exemplo, Você não lembra de é mim? bem constrangedor pra chegou gente, uma eu fico cliente chateada. lá e falou, cara, Rita, marcou horário, não sei o que, amanhã tá beleza, não sei o que. Dela, você sabe meu nome, né? A mãe, Terezinha. Daí a cliente, Terezinha. Dela, a mãe, sim, Terezinha. Mas já tinha escrito Maria lá, só foi lá e riscou. Terezinha. Graças a Deus por isso. É. A gente tem graças a Deus por isso, porque se fosse somente aquele cliente, só aqueles ali que você sabe o nome, sobrenome, né? Não, graças a Deus, Não tem graças como, a Deus. não tem como. A Eva que fica brava, né? A gente vai jantar às vezes. Aí esses dias eu falei pra ela assim, não, nós vai bem longe agora.
Porque toda vez que nós vem aqui, tipo assim, em São José, né, lugar, sempre tô comendo na mesa alguma coisa assim, chega os meninos, né? Ô, Gabriel, tudo bem, tal. E às vezes a gente acaba nem comendo porque, né, dá atenção pros outros. Aí esse dia eu falei pra ela assim, não, nós vai numa churrascaria bem longe agora, nós vai lá em Curitiba. Na hora que eu chego lá, o cara que tava trabalhando de garçom é meu cliente. Aí ela falou, não dá. Eu falei, mas agora nós vamos comer bem. Que coisa. Ele vai trazer a melhor carne pra nós. Tem mais umas mensagens aqui. A Luana achou engraçado ali o negócio dos fura-olho lá. A Andressa Renauer, Deus abençoe essa família, amém. A Cristiane, suas lindonas. Qual que é Cristiane? Não sei qual Cristiane que é, mas Cristiane TG, não sei se é a... Não deve ser a Cris que estou pensando. Mas um beijo, Cris. O Valdo Moreira mandou os melhores. Valdo é de quem? Teu? O Valdo é nosso. É nosso. Nós usamos o seu corpinho. Você viu que responderam em coro, né, Valdo? Então, né? Tudo bem, né? Então, Essa minha amiga, beijo, amiga. que legal. Pessoal, infelizmente, nossa ampulheta já esgotou toda aqui, já esvaziou tudo. Gente, escutaram tanta coisa, desculpa aí, né? A Camila mandou lindos, eu amo vocês. Nós também amamos muito você, muito. Eu nem tanto, né? Mas E tá assim, essa é a primeira reunião de família, que a próxima vai estar bem maior. Vou ter que colocar umas 2 mesas aqui, juntar. É pouco, eu acho. Aham. É melhor. Melhor você fazer uns 20 programas assim, É, separados. e fracionando, né? Porque a família é grande. Mas, pessoal, a gente está chegando ao final de mais um podcast da Beleza. Mas antes de finalizar, eu vou pedir aqui para o Gabriel deixar o Instagram dele, a Kimberly deixar o Instagram dela, a Rita também, para que vocês sigam lá, entrem lá, conheçam o trabalho dessa galera. Cada um deles faz um trabalho lindo na sua área. E o intuito de eu ter chamado eles aqui hoje foi justamente para isso, para que vocês ouvissem um pouquinho da história de cada um, que muito além de excelentes profissionais, são seres humanos incríveis e pessoas que têm histórias inspiradoras, histórias lindas. E como nós estamos numa época de Natal, onde o coração fica mais aquecidinho, então é muito legal. Eu fiquei muito feliz que eles conseguiram riscar suas agendas e vir aqui, porque quem trabalha nessa área sabe que essa época do ano é bem difícil mesmo. E eu tive essa experiência agora com o podcast da Beleza, porque eu tenho uma lista imensa de convidados para o ano que vem, pessoas que não conseguiram vir para o final de ano também por conta disso, porque é muito difícil. E eu sei que cada um deles aqui se doou um pouquinho, se sacrificou um pouquinho e riscou a sua agenda. Na hora que nós estava saindo, eu vi cliente chegando para o Gabriel, e o Gabriel, não vou poder, porque eu tive que... Então, assim, para mim, gente, isso tem muito valor. Vocês terem se doado um pouquinho, ter aberto mão de cliente para vocês virem aqui para a gente poder conversar. E foi uma conversa linda, foi um bate-papo muito gostoso. Eu fiquei muito feliz de receber vocês aqui. Obrigada, e nós aqui de verdade. E assim, até agradecer também aos clientes pela compreensão, na verdade, né? Na verdade, a gente não cancelou, só prolongou. Jogou um pouquinho para frente. Jogou um pouquinho para frente, né? Daqui a pouco vão estar lá novamente, né? E eles também, né? Tipo assim, entenderam, né? Sim, é uma doação deles também, com certeza. Com Obrigada certeza. a todos que compreenderam. Imagina. E quem quiser saber um pouquinho mais do trabalho da Rita, encontra no Instagram. No Instagram, Espaço El Shaddai, né? Também tem Mano Rita Santos. É melhor do espaço, que é onde tem mais trabalhos, né? Espaço El Shaddai, então, né? Rita Santos, Rita Isso. Santos 128 @gmail.com. Ok. Kimberly? Meu Instagram tá Kimberly S. Calisto. Lá tem todos os meus trabalhos. Isso, entra lá, pessoal, dá uma olhadinha, tem coisas lindas lá. E o Gabriel? O meu é o Gabriel _Calisto com 2 U. Calisto com S, tá, gente? Não é Tá, por X. pessoal, quem não segue, dá uma olhadinha lá, segue. E a gente vai ter que finalizar, porque tem uma pessoa me olhando, me encarando nos bastidores.
Muito obrigada para vocês que estiveram aqui ao vivo assistindo. Esse podcast fica gravado, vocês podem assistir pela plataforma do YouTube, da Rádio Portal. Eu vou, seguido, vou deixar aqui para vocês um link, vou fazer um story, deixo o link para vocês entrarem lá. Na época das férias agora, vocês podem baixar toda a playlist lá, puxar toda a playlist de todos os podcasts que ficam gravados para vocês assistirem. Assistam, porque assim, foi simplesmente lindo e maravilhoso, e tenho certeza que eles também já querem desejar para vocês um excelente Natal, Deus abençoe, um excelente ano novo, que esse é o nosso podcast especial de Natal, que o menino Jesus abençoe a vida de todos vocês, as famílias de vocês, tá bom, pessoal? Então a gente vai encerrar aqui o nosso podcast em família. Obrigada por vocês terem participado. Obrigada, obrigada a todos, um beijo, um Feliz Natal e Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Obrigada, pessoal. Um grande beijo e até terça-feira que vem.